São Lucas 24 horas de hoje você vai conhecer os programas de residência do São Lucas Hospital Center. Doutora Benor Minari, oftalmologista do Hospital de Olhos e coordenador da residência do São Lucas Hospital Center, vai explicar sobre a formação dos novos profissionais. No segundo bloco, o Dr. Fabiano Emori, responsável técnico pelo Centro de Imagens do hospital e coordenador da residência em Radiologia, e o Dr. Gustavo Spesch, residente do terceiro ano, destacam os diferenciais do programa de residência do São Lucas. O São Lucas 24 horas começa agora! Olá, está começando mais uma edição do São Lucas 24 horas. Hoje temos a honra de receber o Dr. Benor Minari, coordenador da residência de oftalmologia do São Lucas Hospital Center, em parceria com o Hospital de Olhos. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Gabriela. Eu que agradeço pelo convite. Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa residência que é tão importante na medicina, que é a oftalmologia. E eu gostaria, doutor, de começar explicando para o pessoal de casa, para a gente dar esse contexto de quem é o oftalmologista, porque muitas vezes é popularmente conhecido como o médico dos olhos, o médico oculista, muitas vezes, né? Então, eu gostaria que o doutor explicasse qual é o papel, então, do médico oftalmo. Então é isso, o médico oftalmologista é o que cuida da saúde dos olhos. Então, sim, como a gente faz prescrição de óculos, às vezes nós somos conhecidos também como oculistas, mas não é só isso que a gente faz. Nós cuidamos de todas as patologias que acometem o olho. Então, nós fazemos tratamentos clínicos, nós fazemos os óculos, nós fazemos cirurgias, nós fazemos tudo que é possível, tudo que envolve o olho está no domínio do médico oftalmologista. Então, além, como o doutor disse, dos óculos, qualquer outra patologia que seja relacionado é para o médico oftalmologista que o pessoal deve buscar essa ajuda. Doutor, poderia dar uns exemplos de doenças que vocês tratam também? Sim, inclusive de patologias sistêmicas, né? Então, que nem a gente estava dizendo de óculos, se a pessoa tem miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, que é a vista cansada, aquela dificuldade de enxergar para perto, isso aí também precisa de óculos. Então, tudo isso daí exige um cálculo. Nós fazemos esse cálculo para poder decidir qual que é o melhor óculos para a pessoa. Mas, além disso, tem patologias que são próprias do olho, por exemplo, catarata, que é uma pacificação que tem dentro do olho. Existe uma lente que nos dá o foco, né? Quando a gente está olhando os objetos, ela focaliza para que a gente possa olhar de uma forma não desfocada. E, às vezes, essa lente deixa de ser transparente e fica pacificada, isso daí é catarata. Tem uma outra patologia também, que é própria do olho, que começa a crescer uma pelezinha no cantinho do olho, isso daí chama pterígio. Também fazemos esse tipo de cirurgia para tirar o pterígio. Às vezes o paciente tem um inchaço na pálpebra, uma coisa que chama chalásio, mas também tem patologias sistêmicas, por exemplo, se a pessoa tem diabetes, ela pode desenvolver um problema que chama retinopatia diabética. Se ela tem hipertensão, ela pode desenvolver a retinopatia hipertensiva. Se ela tem uso de medicamento, alguns tipos de medicamentos fazem acúmulo nos olhos, nós fazemos também o diagnóstico se essa medicação precisa ser interrompida ou não, como por exemplo a cloroquina. Olha só que bacana, então esse acompanhamento ele deve ser feito também, além para prevenção, mas também para esse tratamento, já para esses pacientes que têm essas comorbidades, então é interessante já começar esse acompanhamento logo para prevenir de fato, né, doutor? Porque a gente sempre costuma falar que a prevenção é sempre o melhor caminho, certo? Sim, então aí tem as duas questões da prevenção. Uma delas é aquela avaliação que nós fazemos, mesmo sem ter problema nenhum, sem sintoma nenhum, fazendo algumas avaliações ao longo da vida para ver se continua tudo bem. Tem uma patologia, por exemplo, que chama glaucoma. Glaucoma é quando aumenta a pressão do olho. Então, ela é independente da pressão do corpo. Se a pessoa tem a pressão do corpo aumentada, a do olho não necessariamente aumenta. E se a do olho aumenta, a do corpo não necessariamente aumenta. São duas patologias diferentes. Só que assim, a pessoa, assim como ela nasce sem diabetes e desenvolve diabetes, ela nasce sem catarata e desenvolve catarata, também ela nasce sem glaucoma e pode desenvolver glaucoma ao longo do tempo. Então, ele faz uma avaliação oftalmológica algumas vezes, né, ao longo da vida, e a gente faz de rotina o exame da pressão. Porque se eventualmente tiver com a pressão aumentada, você inicia o tratamento antes de ter o dano no nervo óptico, porque esse dano no nervo óptico é reversível. Então ele começa com perda de campo visual, então você está olhando reto aqui, está tudo bem, mas aí a pessoa começa a esbarrar, porque ela começa a não ver mais lateral, começa a ter dificuldade para ver o carro, ela olha no retrovisor, ela começa a ter que virar a cabeça, porque ela começa a perder campo visual. E com o tempo vai perdendo também a visão central. Então isso é um acompanhamento preventivo geral, que todas as pessoas fazem. Inclusive para catarata, uveites também eventualmente pode acontecer sem a pessoa notar, e tem essa outra categoria de pessoas que têm patologias que são predisponentes e precisam fazer o acompanhamento. Então diabetes, hipertensão, uso de medicamentos, esses daí precisam fazer
mais do que as outras pessoas, porque justamente são pacientes que são mais suscetíveis a isso, eles são predispostos. Certo, então agora que nós entendemos um pouquinho mais sobre o trabalho do médico oftalmologista, eu gostaria que nós começássemos a falar sobre a residência, então, o programa de residência que é feito em parceria do São Lucas com o Hospital dos Olhos. Doutor, como que é estruturado, então, esse programa de residência e essa formação dos futuros profissionais? Então, assim, o Hospital de Olhos tem expertise em tratamento de oftalmologia há 30 anos. Nós temos 22 hoje médicos oftalmologistas. E é um sonho de muito tempo a gente fazer formação também de profissionais. Então, nós desenvolvemos há 4 anos o programa de residência médica em parceria com uma grande instituição, que é o Hospital São Lucas, né, que nos fornece toda a base, nos fornece o hospital, e nós, como Hospital de Olhos, fornecemos o campo de atuação do oftalmologista. Então, a primeira turma já se formou, já são profissionais que estão no mercado e a gente está muito feliz com isso daí. Nós somos, dos 22, nós somos 12 oftalmologistas que estão envolvidos. Isso daí nos deixa muito gratificados, nós conseguimos formar bem os nossos residentes e a vantagem de você ter muitos profissionais é que você consegue ter profissionais de diferentes áreas. Então, a oftalmologia, apesar do olho, em dimensão ele ser pequeno, ele tem uma quantidade grande de patologias, então tem uma quantidade grande de subespecialidades. Então, por exemplo, você tem um especialista em cirurgia de catarata, você tem um especialista para tratamento de glaucoma, você tem um especialista para tratamento de retina. A minha especialidade em específico é justamente retina. Você tem um especialista para tratamento de plástica, porque a cirurgia plástica, quando ela é feita em volta do olho, quem faz é o médico oftalmologista também. Então nós temos diversas especialidades e quanto mais médicos envolvidos você tem na residência, maior você consegue, a maior a quantidade de patologias que você consegue envolver com que os residentes aprendam e consigam se desenvolver nessas áreas. Então nós temos essa vantagem, cada médico contribui e os nossos residentes então têm uma ampla formação em diversas especialidades. Além disso, como é em parceria com o Hospital São Lucas, nós temos também atendimento hospitalar. Então, por exemplo, um paciente que nasceu prematuro, eventualmente pode ter uma patologia que chama retinopatia da prematuridade. Isso daí é uma avaliação que é feita enquanto o paciente está internado, só que isso é numa UTI, que é aqui no Hospital São Lucas. Né? No Hospital de Olhos nós não temos UTI pediátrica, né? Então essa formação dos residentes é em parceria com o Hospital São Lucas. Então, emergências, retinopatia da prematuridade, doença hipertensiva específica da gravidez, pacientes que estão internados que podem eventualmente ter endoftalmite, alterações visuais relacionadas ao diabetes, tudo isso daí, os residentes vêm aqui junto com os preceptores, né, que são os docentes que ajudam eles, para a gente poder examinar, diagnosticar o paciente e ao mesmo tempo o residente aprender. Essa aqui é interessante. São, como o doutor disse, além da especialidade da oftalmologia, tem essas outras subespecialidades, assim, digamos, né? E um fator interessante que o doutor tocou agora é sobre a questão do preceptor. Na edição passada do São Lucas 24 Horas, o doutor Clayton falou muito sobre isso, sobre essa questão de que o residente é um médico que está se aperfeiçoando junto e tendo esse amparo profissional, e por isso a importância de um corpo clínico qualificado também para formar esses novos profissionais. O doutor comentou que a primeira turma, então, já se formou. E são quantos anos, doutor, de residência em oftalmologia? São 3 anos, então o programa é de 3 anos, né? Nós já estamos na 4ª prova, né? Então, nesse final de ano se formou o primeiro grupo, eles fizeram prova do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, foram aprovados. Isso atesta a qualidade do serviço quando eles foram, de fato, ao mercado. Que bacana. E são quantos residentes que o programa atende por ano, né? Por edital, certo? 2 residentes por ano. Ah, que bacana. Então, até para que esse aluno, esse acadêmico, esse residente, perdão, ele possa ter esse ensino mais individualizado também, né? Esse contato e ensino mais dedicado ali para eles. E, doutor, ao longo da residência, o doutor comentou sobre essas subespecialidades. Como é, então, o contato desse residente, desde o primeiro ano, segundo até o 3º ano, dessa formação ali? Por quais caminhos ele passa até se tornar um especialista? Então, assim, o médico residente, ele já é um médico formado.
né? Então ele já tem uma base, né, de oftalmologia que ele aprendeu durante a faculdade, então ele já aprendeu anatomia, ele já aprendeu as patologias básicas, mas ele não tem aquela expertise para ele poder fazer, para ele assumir um tratamento oftalmológico, porque é um tratamento altamente especializado, é uma especialidade altamente diferenciada, assim, na quantidade de estudos que você precisa ter, que é diferente da formação que você teve geral. Então é feito um aprofundamento teórico bastante grande. Apesar de já ter uma base, você precisa, novamente, demonstrar que sabe. Inclusive, na prova de residência, é importante para aqueles que vão prestar que entendam que precisa ter uma afinidade com a área. Então, assim, é testado se o aluno tem conhecimento já de um outro patamar para poder, a partir daí, ele poder se especializar mais. Então, nós temos aulas teóricas, nós temos aulas práticas, e, além disso, é prática médica, né? Então, o residente, ele atende o paciente, e o preceptor orienta esse atendimento. Então, atender o paciente ele já aprendeu durante a faculdade, ele já é um médico formado. Ele atende o paciente, só que para poder fazer o diagnóstico ele precisa de uma supervisão. Então, por exemplo, ele pode utilizar um equipamento que chama lâmpada de fenda, que é quando você encosta o rosto, né, o queixo e a testa, coloca uma luz com uma lente de grande aumento e você consegue ver detalhes dos olhos. No começo, como ele não tem habilidade, ele não consegue ver muito, mas aí vem o preceptor e fala, olha, tá vendo esse detalhezinho aqui? Isso aqui é desse jeito. Tá vendo esse outro detalhezinho? Isso aqui é dessa forma. E você vai fazendo isso aí 1, 2, 3 dezenas, centenas, milhares de vezes, até que um dia ele consegue ele mesmo. Isso daqui, doutor, o que é esse problema? Aí você fala, esse aqui é um determinado problema, aí um dia ele consegue chegar no diagnóstico sozinho. Então, é um programa de 3 anos. A faculdade de medicina, se a gente considerar que são todas as áreas, e são 6 anos, um programa de 3 áreas, de 3 anos só em oftalmologia, para quem já é médico, dá para aprender bastante coisa. Então, dá esse treinamento e esse olhar mais minucioso para os diagnósticos e para essa prática do dia a dia, certo, doutor? Certo. E falando então sobre, o doutor comentou sobre essa questão da prova de residência e que esse médico que vai prestar a prova, ele precisa ter essa afinidade. Então, qual seria, de forma mais geral, o perfil do médico oftalmologista? Porque eu acredito que tem também um pouco disso ao longo da graduação, ele já vai observando as áreas que ele tem mais interesse, mas de certo modo ele precisa ter alguns detalhes a mais. O doutor poderia falar um pouco mais sobre isso? Sim, ele precisa ser bastante atento aos detalhes, porque justamente pelo fato do olho ser pequeno, você precisa ver os detalhes. Então ele tem que ter uma grande atenção aos detalhes e tem que ser uma pessoa que gosta de estudar. Assim, tem muita coisa que ele vai aprender que ele não sabia de antes, né? Então esses dois são 2 características principais para o residente. Então, claro, agora, fora isso, ele tem que ser esforçado, tem que ter a parte humana, né? Ele tem que ser uma pessoa educada, tem que ser uma pessoa que tem atenção com o paciente, que é sempre o benefício do paciente em detrimento, às vezes, do médico, porque o médico não necessariamente tem horário, mas as patologias vão acontecendo, e aí ele precisa, naturalmente, atender, às vezes, fora de horário e entender que a vida é assim. Justamente, acho que essa é uma questão que muito se fala sobre o trabalho também desse residente ao longo do programa de residência, e esse contato e esse treinamento não só técnico, mas de humanização é muito importante, né, doutor? Porque hoje a gente está falando sobre lidar com pacientes, com vidas, e muitas vezes a pessoa que está com uma doença, ela não quer estar ali no hospital, ela não quer precisar estar ali, ele muitas vezes chega nervoso, angustiado, e precisa desse olhar e desse cuidado do médico, né? E acredito que durante a graduação eles já são treinados para isso também, mas a residência traz ainda mais esse aprimoramento, certo? Isso aí, aprimoramento na residência é pelo exemplo. Então, assim, aqueles que são os preceptores deles vão se comportar de uma determinada forma e eles vão aprender a se comportar daquela forma. Às vezes, uma palestra que é feita nesse sentido talvez não seja de grande impacto, mas o exemplo sim. Então, com o exemplo, você consegue formar bons e humanos médicos. Mas é o mais importante ainda, além da parte técnica. E falando também sobre a parte técnica, doutor, então a parceria entre o São Lucas e o Hospital dos Olhos é algo que muito consolidada já com o programa de residência, e esses acadêmicos, desculpa novamente, esses residentes, eles têm contato com as tecnologias, que é algo que faz parte tanto do Hospital dos Olhos quanto aqui do São Lucas, e eu gostaria que o doutor falasse um pouco mais sobre isso dentro da oftalmologia. Sim, nós temos todas as tecnologias, não só para os pacientes privados, mas também para os pacientes do SUS. Então, nós temos cirurgias de última geração de focoemulsificação,
todas as cirurgias que são refrativas, por exemplo, que às vezes o SUS não dispõe, nós temos a possibilidade de também fazer o acompanhamento do paciente privado. Então a gente tem todos os exames, tomografia de coerência óptica, angiofluorescilografia, autofluorescência, ultrassom, tratamento com laser, vários tipos de laser, tudo isso daí nós temos. Então, o residente no hospital de olhos, ele vai ter contato com todas as tecnologias que estão em voga no momento. Isso é muito importante para essa formação, justamente porque hoje a gente vê que é o passo e o futuro da medicina e o futuro da nossa humanidade mesmo, é usar cada vez mais as tecnologias a favor para os tratamentos, e esse médico ele precisa também já ter essa prática para futuramente tratar os seus pacientes, certo, doutor? Sim, essa é uma vocação do Hospital São Lucas e também é uma vocação do Hospital de Olhos. Nós sempre temos a última tecnologia, sempre. Prezando para o que é de melhor para a nossa região, porque eu acho que isso é outro detalhe muito importante, porque a formação desses novos profissionais traz para a nossa região muitos benefícios, né, doutor? Justamente por trazer novos profissionais ao mercado de trabalho, para atender mais a nossa população, e são, como o doutor poderia explicar, são diversos benefícios justamente para a nossa população que está nos assistindo hoje, né? Sim. Então, assim, quando alguém procura um serviço, basicamente é porque ele confia naquele serviço. Então, ele às vezes não sabe necessariamente qual que seria a última tecnologia, mas então aquele serviço, aquelas pessoas que dirigem, aquelas pessoas que lá trabalham, esses daí sim têm o conhecimento e oferecem o que é melhor para a população. Então, como o doutor disse, são benefícios que todo mundo sai ganhando, tanto os residentes que estão num programa de residência bem estruturado, e também a nossa população que vai ser atendida pelos melhores profissionais e profissionais bem qualificados. Uhum. E, doutor, falando um pouco mais sobre essa questão também, eu gostaria que o doutor, como coordenador da residência, falasse um pouco mais sobre agora com essa nossa turma formada, qual é o sentimento de ver esses novos profissionais no mercado de trabalho e ter acompanhado toda a formação e a qualificação desses médicos? Assim, a gente fica muito contente, muito feliz em saber que nós propiciamos isso daí, que o Hospital de Olhos fez essa proposta, que eles confiaram em nós também, na nossa orientação, aprenderam e depois demonstraram isso daí. Eles passaram na prova e agora eles estão aí profissionais. E, doutor, falando sobre a oftalmologia, e assim como hoje nós falamos muito sobre um trabalho multidisciplinar, durante a residência, esse residente também tem contato com as demais áreas, além da oftalmologia, certo? Porque é muito importante essa comunicação com as demais especialidades. Sim. Como que vocês incluem também esse contato com as outras especialidades, doutor? Então, assim, a oftalmologia é uma área altamente especializada. O nosso contato não é exatamente como de um clínico que faz uma avaliação geral. Nós fazemos avaliação específica do olho. Só que na interação do olho com os outros órgãos, então daí o médico residente ele tem esse contato com as demais especialidades aqui no São Lucas, né? Então aqui que eles aprendem isso juntamente com os preceptores que os ensinam. Então, né, o paciente que está internado com uma queixa de diminuição visual, o paciente que teve um AVC, está com uma perda visual, paciente que está internado e tem dor no olho, paciente que teve um AVC e está com uma perda de campo visual, tudo isso daí nós fazemos avaliação conjunta. Então é importante também já esse contato para ir, como o doutor disse, muitas vezes é uma doença como uma diabetes que vai gerar esse problema e precisa desse contato para entender o tratamento desse paciente, para então vocês trabalharem em conjunto e esse acompanhamento já acontece logo ali na formação desse profissional. Sim. E doutor, falando também sobre a questão dos cuidados, agora que a gente falou um pouco sobre a residência, vamos falar um pouquinho mais sobre os cuidados da saúde dos olhos, para que o pessoal em casa entenda, então, a importância de fazer um acompanhamento com o oftalmologista, de cuidar da saúde dos olhos, porque muitas vezes a gente cuida de todo o nosso corpo e faz parte também da nossa saúde. E eu gostaria que o doutor explicasse são os cuidados básicos e que a gente deve tomar atenção também. Então, assim, o cuidado, ele começa já na infância. Então, hoje nós temos o teste do olhinho, que é feito assim que o bebê nasce. O pediatra faz uma avaliação oftalmológica, né? Ele faz o teste do olhinho. Depois disso, ele encaminha para o médico oftalmologista, que faz um exame de mapeamento de retina. E a partir daí nós estabelecemos um acompanhamento de rotina, porque tem algumas patologias que a criança pode ter, mas que não necessariamente nasce com elas. Então, por exemplo, miopia, estigmatismo, às vezes começa na infância. Estrabismo, a criança nasce às vezes com o olho retinho e começa a ficar vesguinho, né? Estrábico, começa a ficar com o olho desviado. Então é feito um acompanhamento já desde a infância.
Assim, eu posso dizer que aqui em Cascavel, felizmente, as pessoas, assim, seguem bem, assim, sabe? Eles têm um cuidado com a saúde que é até bastante diferenciado de outros lugares que a gente conhece. Então, se a gente pede para ele voltar dali 1 ano ou 2 anos, ele realmente volta para ver se está tudo bem. E você examina. E, normalmente, a gente dá uma boa notícia. Olha, está tudo bem. Às vezes, a gente dá a notícia também. Olha, está com uma pequena alteraçãozinha, precisamos cuidar desse detalhe. E, de modo geral, assim, no dia a dia, quais são as coisas que você deve ou não deve fazer com os olhos? Porque às vezes a gente fala que, já em outra edição, nós tivemos o Dr. Ramon, que veio falar um pouquinho sobre a saúde dos olhos, falou sobre a questão dos colírios, falou um pouquinho sobre algumas práticas do dia a dia que nós temos que tomar cuidado, e o doutor, dentro da especialidade da retina, poderia falar também alguns cuidados que a gente tem que tomar em casa? Sim, então, essa questão dos colírios é importante, né? Tem alguns colírios que podem ser usados de rotina, por exemplo, lubrificantes, mas tem colírios que não podem ser usados de rotina. Então, se a pessoa utiliza o colírio errado, isso aí pode eventualmente causar um dano. Isso é um cuidado que tem que ter. Outra coisa, se está com um problema no olho e está coçando demais, o ideal é fazer uma avaliação com o médico oftalmologista e não ficar coçando sempre. Se notar algum problema visual, o ideal é que procure o oftalmologista, porque às vezes, isso é bastante comum também, a pessoa sente que talvez não seja um problema e está com um baita de um problema. E aí fica protelando isso daí, e aí você vai ver lá na frente, sendo que você poderia ter tratado no começo. Não, mas quando começou esse problema? Não, começou fazem 8 meses. Né? Então, é uma coisa assim, se você notou alguma alteração, o ideal é que você procure, talvez até não seja algo grave. Mas sempre vai ser um problema, porque você não estava notando um sintoma, começou a notar um sintoma, um problema é que às vezes não é um problema grave, mas pode eventualmente ser um problema grave. Então, para fazer isso daí, é só examinando. Tem uma questão também de, assim, se a pessoa tem dor de cabeça, se tem algum problema relacionado, o ideal é que procure também um médico oftalmologista, porque às vezes isso daí pode ser da visão, não necessariamente um problema que não seja oftalmológico. Então, também, muitas vezes acaba buscando um neurologista, uma outra especialidade, mas é importante fazer esse encaminhamento para a prevenção de ambos os casos, fazer essa avaliação com ambos os médicos. E, doutor, antes da gente encerrar a nossa conversa, que eu acredito que foi muito proveitosa, deu para a gente esclarecer um pouco mais sobre o trabalho, então, do médico oftalmologista e dessa formação que é tão importante para a nossa sociedade mesmo. Eu queria que o doutor falasse, então, encerrasse dando uma mensagem para desde os acadêmicos de medicina que estão durante a graduação e pensam em se tornar oftalmologistas, até também aqueles que irão prestar a prova de residência agora no começo do ano, uma mensagem para esses futuros profissionais. Isso, então assim, para aqueles que são acadêmicos de medicina e têm interesse e querem conhecer a área, o Hospital de Olhos tem o serviço de residência, mas também fornece estágios. Ou não pode ir lá em alguns ambulatórios algumas vezes e ver como é que é a profissão, como é que é no dia a dia, como é que funciona o serviço de residência, para ele aprender se ele tem de fato aquela afinidade, porque às vezes ele gosta de 2, 3 especialidades. O ideal é que ele conheça as especialidades. O Hospital de Olhos fornece campo para isso. Ele pode ir lá, não vai ser exatamente igual um residente que vai atender, mas ele vai ficar lá junto, vai acompanhar, ele vai entender como é que é o dia a dia de um médico oftalmologista, como é que é feito o diagnóstico e como é que é feita a formação na residência. Isso é uma coisa importante para ele. Para aqueles que vão prestar, é o que eu falei, assim, tem que ver se tem de fato afinidade, né? Tem que gostar de oftalmologia, já tem que ter passado por essa fase anterior, né? Visto se de fato gosta, gostar de oftalmologia e demonstrar que gosta disso, que tem afinidade, que é uma pessoa que gosta de estudar e tem que ir bem na prova, porque tem uma prova que é feita, né? E essa pessoa tem que estudar bastante porque existe uma concorrência que felizmente é grande. Então, dedicação é a palavra para esses novos futuros residentes. É isso aí. Doutor, acredito que essa parceria entre o São Lucas e o Hospital dos Olhos é uma parceria que tem muito a contribuir para a nossa população e para os nossos futuros profissionais. Eu gostaria de agradecer a presença do doutor no São Lucas 24 horas. Fica o convite para vir mais vezes para falar sobre a saúde dos olhos. E é sempre muito uma honra tê-lo aqui conosco. Eu agradeço. Muito obrigado pela entrevista e pelo convite. Confira agora o destaque dessa semana do São Lucas 24 horas. Nesse evento de hoje, a gente teve a oportunidade de ver palestras dos principais coordenadores da área cirúrgica, onde eles mostraram tecnologias que eles têm utilizado, tanto da área minimamente invasiva, quanto as novas tecnologias para cirurgias de grande porte. Acho que é muito importante a gente divulgar essa expertise, essa experiência que os nossos profissionais têm aqui, para os alunos conhecerem e saberem quanto essas novas tecnologias podem beneficiar os nossos pacientes. E no próximo bloco do São Lucas 24 horas, você vai conhecer o programa de residência em radiologia. Não saia daí!
São Lucas Hospital Center. Ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética com agilidade. Cascavel. Agora nós vamos conversar com o Dr. Fabiano Emori, responsável técnico pelo Centro de Imagens do São Lucas Hospital Center e coordenador da residência de radiologia, e também com o Dr. Gustavo Specht, residente de radiologia, que hoje vão falar sobre o papel da residência, então, na formação dos novos profissionais. Sejam bem-vindos, doutores. Gabriele, obrigado pelo convite, uma oportunidade de estar aqui novamente com vocês. Doutor, muito obrigada. Também, Gabriele, vamos o que a gente puder ajudar aí. E conhecer um pouco mais sobre essa especialidade e sobre a formação, então, desses profissionais. E, doutor, gostaria que o doutor começasse explicando, doutor, que é coordenador, né, da residência, como é estruturada, então, a residência em radiologia do São Lucas? A residência da radiologia, ela segue o padrão do MEC, né? Então, o primeiro ponto é que o credenciamento é do MEC, não é o São Lucas, que o credenciamento é do MEC, né? Então, a gente segue o que o MEC dita, né? Então, hoje o programa de residência da radiologia prevê 3 anos de formação. Né? São 3 anos que esse residente ele passa por diversas áreas. Como que é esse processo de formação, então, dentro da radiologia? Antes disso, é importante falar que o acesso do programa ele é acesso direto. O que quer dizer isso? Qualquer médico formado pode prestar a prova. Ele não precisa ter um pré-requisito igual a outras especialidades, por exemplo, cardiologia, cirurgia vascular, que você precisa fazer a clínica médica, a cirurgia geral antes. Então, a radiologia é uma especialidade de acesso direto, né? E o médico residente ele vai estar passando por todos os métodos de imagem que a radiologia dispõe, né? Falando brevemente, raio-x, desde o mais simples, né, o raio-x, o ultrassom, né? Então, o médico ele vai fazer ultrassom também, né? Ele vai laudar um raio-x, tomografia, ressonância magnética e até algumas punções e intervenções também ele participa né, dentro desse programa. Que bacana, então ele tem essa experiência completa, assim, de passar pelas áreas e ter esse acompanhamento e o máximo possível de aproveitamento na hora desse ensino, né? Porque é uma Sim. parte de ensino também, né, doutor? Quando a gente pensou na ideia de colocar o programa, né? A primeira coisa que a gente analisou é se a gente tinha estrutura, né, para ter, né, para oferecer. E essa pergunta foi rapidamente respondida, né, porque o hospital dispõe de todos os equipamentos ali para propiciar o mínimo para o residente fazer. Outra questão que tinha que ter é o volume de exames, né. Não adianta ter equipamento se não tem paciente, né, para o médico residente fazer o seu treinamento. Então, isso também a gente tinha também, né? Isso estou falando há 5 anos atrás, né? Hoje o volume aumentou consideravelmente. E a outra parte que precisa ter é a parte de preceptoria, né? São os preceptores, os professores, que a gente também tinha tudo isso, então nós demos o início, o start a esse programa. Já são muitos profissionais já formados. Então, nesses 5 anos, esse acompanhamento, como o doutor disse, são 3 anos de residência, então vocês já tiveram... Cada ano tem os novos residentes formados. Isso. O doutor Gustavo, então, é residente do 3º ano já da residência em radiologia. E, doutor, eu gostaria de voltar lá no início, quando você se graduou em medicina. Como foi na hora de escolher a residência? Então, esse momento de qual especialidade seguir, de onde veio essa vontade de ir para a área da radiologia? Então, eu, na verdade, geralmente na fase do curso de medicina, a gente tem algumas pessoas específicas que já entram com certo, eu quero aquilo, só que eu acho que acaba sendo a minoria. A gente entra no internato, que é os 2 últimos anos, né, que pega o 5º e 6º ano, e a gente vai passando pelas áreas. Daí a gente vai vendo. Eu acabei passando nas áreas e falei, tipo assim, as que eu gostava, que às vezes não gostei tanto durante o internato, e as que eu realmente não acho que não era o meu perfil, sabe? Aí eu fui passando, eu achei que radiologia seria uma coisa que se enquadraria mais com o meu perfil, apesar de eu não ter tido muito contato na faculdade. Aí eu conversei aí quando eu estava pensando ali, né, sobre o que fazer, eu perguntei para um colega que era radiologista, fui falar com ele,
Ele explicou a situação, né, falou como que era a residência, como que era a residência, como que era a vida dele, qualidade de vida, o jeito que... como que era o dia a dia, né? E daí eu acabei falando, eu acho que a radiologia é mais o meu perfil. Aí eu prestei prova e acabei ingressando, né? Mas no meu caso foi mais eu fui passando pelas especialidades falando, essa eu não quero, essa não é muito meu perfil, né? Tendo afinidade com as Exatamente. áreas de formação. E, doutor, falando agora, então, o doutor falou sobre a prova. Como é esse processo? Porque, então, para ingressar na residência, precisa fazer essa prova e ser aceito. Primeiro, eu gostaria que o doutor Gustavo falasse, então, do ponto de vista do residente, como foi esse processo, e depois, o doutor, como coordenador, então, quais são as exigências que são feitas para que esse médico ingresse na residência? Então, doutor Gustavo, por Então, favor. a gente, geralmente, nos últimos anos, a gente começa a estudar justamente porque cada vez mais a concorrência é maior, né? Então, a gente começa a estudar sabendo que é uma prova, depende de cada instituição, mas acho que varia umas 100 questões, a gente faz as questões, e dependendo do local da residência, às vezes tem uma segunda fase, né? Uma segunda fase que envolve a análise curricular e também, aqui no São Lucas, na época que eu fiz em 2022, tinha uma prova que era ou oral ou uma prova escrita. A gente fez uma prova escrita, passei por uma análise curricular e também uma análise eu conversei na época, acho que era o Dr. Fabiano, o Dr. Carlos e o Dr. Luiz, que era o R3 na época, né? Daí a gente conversou e tudo mais, explica a situação, a gente fala de onde que a gente se a gente realmente quer fazer nesse local e tudo mais, e é assim que foi o processo, né? Aí passa por aí é a análise curricular, a análise da própria prova, né? E essa questão é por pontuação, doutor? Então, porque é concorrido, como o doutor disse, então vai por pontuação para esse residente ter a sua colocação ali, saber se foi aprovado ou não. Isso? É mais ou menos isso. Ele era concorrido porque ele era uma vaga, Gabriel. Então, Olha assim, só. como é que você vai entrar no concurso, ser uma vaga, você tem que ser o melhor ali, né? Então, por isso que no começo tinha poucos candidatos, assim, né? Hoje a gente tem 2 vagas, né? E já aumentou bem considerável o número de candidatos. Em relação à prova, não é eu que elaboro, né? Então, assim, mais uma vez, o ponto principal, o programa é do MEC, né? Credenciado pelo MEC. A instituição, a Fundação Hospitalar, ela tem uma comissão de residência, né? A Coreme. E é a Coreme que vai organizar essa prova, né? Então, a nossa especialidade é de acesso direto. A gente tem que cobrar conhecimento básico e geral para um médico poder fazer a prova, né? Às vezes a pessoa pergunta, mas vai cair imagem Sim, pode ser que caia imagem, mas não vai cair uma imagem assim para você fazer aquele super diagnóstico, que é só um médico radiologista que vai conseguir analisar. Se for cair alguma imagem, vai ser uma imagem que, se você for o médico mesmo e for trabalhar no seu dia a dia, você vai ser avaliado para ter condições para responder aquela pergunta, né? Então o pessoal às vezes tem muito medo dessa questão da prova prática, mas sempre enfatizo que a gente só cobra as cadeiras básicas, né? Clínica médica, cirurgia, pediatria, ginecologia, e assuntos bem genéricos, né? E pós-residência, então ali o doutor já está finalizando o 3º ano, existe uma prova para validação da residência? Em algumas especialidades exigem, na radiologia também é necessário ou não, doutor? Quando o médico residente aqui do São Lucas ele se forma, né, ele é avaliado e ele recebe um certificado do MEC, né? Então isso já é uma validação, uma validação da especialidade dele. E existe dentro da radiologia o Colégio Brasileiro de Radiologia, que, no mesmo exemplo de outras especialidades, ortopedia, neurocirurgia, essas instituições elas têm uma avaliação própria do médico residente. Então, um ponto importante é que o nosso serviço, ele também, além de ser credenciado pelo MEC, ele é credenciado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Isso permite que os nossos residentes sejam cadastrados, né, e eles são também submetidos à avaliação. Essa avaliação, ela geralmente é seriada, ou seja, terminou um ano, ele vai lá e faz uma avaliação. Terminou o R2, ele faz uma outra avaliação, e ao final desses 3 anos, se ele tiver suficiência na prova, ele também
recebe o título de especialista pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, que daí é uma avaliação mais criteriosa, mais rigorosa, né? Validada pela Associação Médica Brasileira. Então, assim, se você me perguntar em termos de titulação, ela tem um valor um pouco maior, porque ela é mais rigorosa. Alguns serviços, não necessariamente aqui, mas em outras cidades, grandes centros, eles exigem que o médico radiologista tenha essa titulação pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Então, aqui no São Lucas, o residente ele é obrigado, sim, ele vai prestar a prova, sim, do Colégio Brasileiro de Radiologia. Importante, porque daí já sai, de fato, com todos os títulos completos e assim já consegue dar seguimento na carreira profissional com todos os meios necessários também. Ainda mais que o mercado de trabalho está ficando cada vez mais concorrido, né? Então, um diferencial sempre válido. E ainda mais credibilidade, lógico que a formação é extremamente importante, mas isso também te garante para os pacientes essa segurança de que, poxa, o médico que está avaliando tem ainda mais ele passou por esse processo, então ele sabe o que está fazendo, o tratamento adequado para esse paciente, né, doutor? Até porque esses credenciamentos, né, é importante que o pessoal saiba que essas comissões, elas vêm aqui verificar. Vocês vão abrir vaga de residência? Mas quantos equipamentos vocês têm? A gente tem que informar tudo isso. Quantos exames por ano vocês fazem de ultrassom? Tantos exames. E além de fazer essa avaliação no credenciamento, periodicamente, a cada 2 anos, existe uma nova reavaliação. Então a gente pediu para aumentar o número de vagas, né, de 1 para 2, e a gente sofreu também a avaliação do MEC. Mas por que vai aumentar, né? Tem volume, tem condições, tem espaço físico, então a gente recebeu a visita. Daí o MEC validar a portaria ali para a gente poder concretizar. Que bacana, então é um processo muito bem estruturado para que esse novo profissional, então ele seja de fato, tenha toda a formação completa e que necessite para posteriormente cuidar dos pacientes. Doutor, falando agora sobre a questão de, acredito que a gente já falou em outras edições do programa, que o médico residente muitas vezes acaba sendo confundido ali na hora pelo paciente, de poxa, vou ser atendido pelo médico residente, como é esse processo, e não sei se na radiologia isso acontece também, mas o Dr. Clayton destacou também muito importante porque o médico residente ele é um médico formado e que agora está fazendo essa especialização. Como é no dia a dia ter esse contato com o paciente e esse acompanhamento do preceptor e do coordenador ao longo da formação para que vocês também tenham esse dia a dia de contato com o paciente e a parte técnica, doutor? Isso. A gente também, igual o Dr. Fabiano falou, a gente é sempre acompanhado por um preceptor, né? Mas, mais especificamente no ultrassom, a gente acaba tendo que realizar os exames, né? A gente sempre explica a situação, né? Mas todos os exames que a gente faz, a gente libera junto com o preceptor, não libera sozinho, né? Mas algumas pessoas acham que como residente acaba não sendo médico, mas justamente como a gente passa pelo treinamento, a gente está sempre ali acompanhando e tudo mais, a gente explica o paciente, que às vezes é residente e tudo mais, faz o exame, mas que a gente vai liberar o exame com o preceptor. Tanto que nos raios-x, tomografia, ressonância, os exames que a gente lauda, a gente pré-lauda os exames para o preceptor liberar. Então ele a gente pré-lauda, o preceptor vai olhar por cima do pré-laudo e para depois liberar, né? Então a gente não libera nada, mas ao mesmo tempo a gente está sempre ali acompanhando e vendo todos os passos a passo, né? Que a gente acaba aprendendo muito por observar como o preceptor faz, né? E essa especialidade, o doutor disse, é muito importante, os detalhes, justamente, né? Esse olhar mais detalhado para as imagens, para o diagnóstico, e acho que esse processo dos 3 anos é esse aperfeiçoamento, justamente, né, doutor? Esse olhar, os pequenos detalhes, seria isso? Seria também. Isso. A gente sempre coloca o médico residente como membro da equipe. Ele não é porque ele é residente que ele não é da equipe, que ele não faz coisa que Perfeito. Coisa ruim, coisa boa, ele faz tudo. As coisas que a gente faz, que a gente médico aqui do hospital faz, eles também fazem. Que são coisas da radiologia, são coisas, entre aspas, burocráticas, né? Conversar com o paciente, eles vão lá conversar. E é o que o Dr. Clayton falou, eles são médicos, né? Importante que as pessoas saibam
que não é um estudante de medicina que está indo lá fazer o teu exame. Não, ele é um médico que está se especializando. E, Gabriele, posso garantir para você que não tem nenhum exame que saia no nome nosso e dele que a gente não veja. Se sair, eles estão fazendo coisa errada e sempre eu pego no pé deles, sabe? Não liberam, vocês não podem liberar exame sem a gente dar a supervisão. E até quando a gente colocou o programa, a gente pensou, né? Nossa, será que a gente vai ter dificuldade de aceitação do público, assim? E eu tive uma surpresa muito boa, né? Até pedi opinião para o Dr. Luiz Toso, nosso diretor, né? E ele que nos recomendou, né? Não, aqui no São Lucas, o médico residente ele é um médico da equipe, não é um médico nem menor nem maior, e ele é valorizado como médico da equipe, é tratado como médico da equipe, então a gente não tem por que esconder que é um médico residente que está fazendo o exame de maneira alguma. Bacana, isso é muito importante também, até para que a população também entenda, tenha essa consciência do processo e da educação, que é justamente o que a gente traz aqui no São Lucas 24 Horas, que é entender um pouco mais sobre o processo da formação desses profissionais, para que quando esse paciente ele necessite de um atendimento, ele entenda o que está acontecendo também, Exatamente. né, doutor? É muito importante. Infelizmente, Gabriel, desculpa te interromper, existem serviços que, assim, terceirizam completo, sabe, o serviço. Bota o residente ali, o residente faz o exame, o preceptor não vê, o laudo sai e fica aquele serviço assim com pouca credibilidade, né? Então a gente como coordenador e preceptor, a gente tem esse cuidado principal, primordial. Se o residente não tem condições de começar a fazer o exame, ele não vai começar, se ele não sabe, no primeiro dia ele não sabe mesmo. Tanto é que no primeiro dia você já começava a fazer o exame? Não. O que ele fazia? Ele acompanhava do meu lado como é que faz o exame até ele sentir segurança para começar a fazer o exame. Que bacana. Então, esse suporte também é muito importante, né, doutor? Ter esse amparo dos preceptores e essa comunicação durante o processo para que vocês tirem as dúvidas, tenham conhecimento e o amparo na hora de realizar os exames também, né? Uhum. A gente chega, principalmente no primeiro ano ali, né, que a gente acaba entrando meio nervoso porque especificamente no ultrassom, no raio-x, né, a gente fala, meu Deus, eu tive pouco contato na faculdade, não sei às vezes nem mexer com o aparelho, né, e é justamente isso que o Dr. Fabiano falou, a gente chegava lá, acompanhava, não é de um dia para o outro que a gente começa a fazer o exame, a gente vai aprender a mexer na máquina, os exames às vezes de mais fácil, menor complexidade, a gente começa, vai engatinhando, né, até a gente conseguir fazer o normal, o básico ali para acompanhar e para ajudar a equipe, né? Ótimo. O doutor trouxe na nossa última entrevista uma questão que eu acho muito importante falar, que o doutor falou sobre a questão de antigamente o radiologista ele ser aquele profissional que fica lá escondidinho na sala e que não tem contato com as demais áreas, o famoso radiologista invisível, mas que hoje se torna um radiologista visível. E durante a formação desses profissionais, doutor, como é esse processo de desmistificar esse conceito e trazer para esses profissionais, então, esse contato com as demais equipes, com essa multidisciplinaridade que é tão falado hoje em dia? Bem lembrado. Da mesma forma que a gente quer ser, né, a gente oferece para eles a oportunidade. Então, mais uma vez, eles são membros da equipe. Eles fazem praticamente todas as coisas que eu faço no dia a dia. Conversar com o paciente. Mas por que tem que conversar com o paciente? Aquela questão que eu te falei. Vai precisar usar o contraste, doutor Gustavo? Vamos analisar o caso. Tem casos que só você conversando com o paciente antes do exame que você vai descobrir se vai precisar usar o contraste ou não. Então, relação com outros membros do hospital, né, no corpo clínico, também isso eles têm. Né? A gente às vezes tem algum caso diferente, eles vão atrás do que deu na cirurgia, né? Pelo fato de ter já outros residentes, né, de outras áreas, né, então acaba tendo até uma comunicação entre eles ali. Que bacana. Isso acaba criando um fluxo muito ágil, né, das informações e relacionamento entre as especialidades. Bacana, então justamente por ter mais outras residências, tem essa comunicação, como o doutor disse. E doutor, para você como residente, como é esse processo de acompanhar os profissionais já formados e também ter contato com essas tecnologias, como o doutor disse, então hoje no São Lucas tem à disposição aparelhos e técnicas novas, e para você como residente, como é também ter contato com todas essas áreas? Então a gente...
no R1, igual eu tinha falado, a gente começa engateando. A gente vê primeiro a parte mais de raio-x e ultrassom, mas não fica engessado como fica em alguns outros locais, sabe? Com os outros métodos, que seria a tomografia e a ressonância, né? Tem a mamografia também que a gente acaba vendo no começo também, né? Então a gente, desde o começo da residência, a gente tem contato, ali do nosso lado ali tem um preceptor sentado que, assim, correlaciona tudo que a gente vê. Às vezes a gente faz o exame no ultrassom, depois vai lá e o paciente faz o exame na tomografia. Então a gente já vai desde o começo ali, a gente vai correlacionando o que um método é mais eficiente, eu diria, o que outro método é mais eficiente, sabe? Porque às vezes as pessoas acham que, por exemplo, o ultrassom é um exame muito básico, né? Mas para alguns exames é melhor fazer só o ultrassom é superior à tomografia ou à ressonância. Isso é uma coisa que a gente vai vendo e a gente vai sabendo também indicação. Por que esse exame é melhor ser feito por ultrassom ou uma tomografia, entendeu? A gente vai sabendo, não é porque a ressonância é um aparelho muito mais caro, que ela é melhor em todos os sentidos. A gente vai vendo que cada questão, cada doença ou patologia tem uma indicação de exame melhor. Isso também ajuda a gente a, até às vezes, conversar com o próprio médico, né? Às vezes o médico liga e pergunta, será que eu peço uma tomografia, uma ultrassonografia? Nesse caso, às vezes é melhor pedir esse ou esse. Às vezes o raio-x já basta, né? Então, essa parte é bem legal, porque as pessoas acham que é como se fosse escalonando, né? Uma escada, mas não necessariamente isso. Tipo assim, o primeiro ultrassom, depois a tomografia, depois a ressonância. Não necessariamente isso. Depende de casos a casos, né? Essa questão do aparelho é importante na área de radiologia, sabe? Radiologia e computador, tecnologia, geralmente está muito relacionado, né? Justamente. Então, assim, o residente que não sabe digitar ou digita devagar, ou que não sabe procurar coisa na internet, já é um residente que está desfavorável, né? Tá, então, ele já saca de cara, assim, que, né? Até quando você vai escolher a especialidade, ele já imagina mais ou menos isso. Mas o ponto que eu estou querendo chegar é que você precisa ter os aparelhos. E não é só isso. Você precisa ter, e se der problema, o aparelho, que sempre dá problema, né? Você tem que ter a correção. Eu te digo porque eu fiz residência num hospital público, e aí quebrou o aparelho da tomografia e ficou 6 meses sem fazer exame de tomografia. Aí tinha que esperar uma licitação, uma verba, aí a instalação, aí o estágio que eu estava lá na tomografia, eu perdi o estágio. Você perde 1/6 da residência porque não tinha, né? E isso no São Lucas, a gente tem, vou chutar por baixo, mas pelo menos uns 10 aparelhos de ultrassom espalhados pelo hospital, centro cirúrgico, consultório, centro de imagem. Tomografia, 2 tomografias. Ressonâncias, 2 ressonâncias. Então, assim, difícil quebrar 2 tomografias ao mesmo tempo, né? E tem a equipe também que já está ali preparada para dar um suporte quando acontece tem a ocorrência. engenharia clínica, né? Então, o hospital aqui é um hospital de referência. No hospital, o aparelho quebrou, já existe um gatilho para aquilo ali ser reparado, né? Então, nesse ponto, assim, eu vejo que a residência aqui entre aspas, fome de conhecimento ele não vai passar. Porque nesses 3 anos, em nenhum momento teve alguma coisa. Se parou alguma coisa, tinha uma segunda para um suporte, exatamente. Que bacana. Doutor, um pouquinho antes da gente encerrar nossa conversa, que eu acredito que a gente conseguiu tirar bastantes dúvidas sobre essa residência, eu gostaria que tanto o doutor Fabiano quanto o doutor Gustavo falassem tanto para o público quanto para os futuros profissionais, os médicos que estão se formando, os alunos que estão na jornada ainda da academia para se formar médicos. Então, quais são os detalhes que eles devem se atentar para prestar uma residência de radiologia? Ou quais são os diferenciais que, então, o doutor já disse que nós temos à disposição, mas aquele conselho, digamos aqui, aquele conselho de amigo para o futuro residente. Vou te dar esse conselho para você que está assistindo. Isso aí. Se você vai procurar um serviço de radiologia, é aquilo que eu te falei. Tem que ser um serviço credenciado, de preferência MEC e Colégio Brasileiro de Radiologia. Você tem que avaliar a estrutura física, se tem aparelhos necessários, né? E se tem principalmente preceptoria. Então esse é o básico. Se não tiver nada, um desses itens faltando, pula, deixa de lado, vai para outro serviço. O segundo ponto que às vezes a pessoa não se atenta, e que também é um ponto que às vezes a pessoa não sabe o que vai acontecer, é o mercado de trabalho.
Ah, eu tenho um mercado de trabalho, eu quero trabalhar aqui em Cascavel. Esse é um cenário. Ah, eu tenho um mercado de trabalho que eu quero, não sei onde eu vou trabalhar. Eu vou onde me pagar mais, eu vou onde eu, sei lá, onde a vida me levar, eu vou. Certo. Geralmente quem vai e presta lá em São Paulo tem essa segunda mentalidade, né? O cara vai lá em São Paulo porque tem na cabeça que São Paulo tem uma maior estrutura, maior histórico, maior, né, a qualidade, assim, né? Então, se você fazer a residência em São Paulo, você está preparado para trabalhar em qualquer lugar do Brasil, vamos dizer assim. É um conceito que se tem, né? Que eu acho que não está errado, né, Gustavo? Mas eu acho que esse conceito da pessoa que quer trabalhar aqui na região, eu acho que muita gente perde isso aí e até ignora prestar prova aqui na região, em outras cidades. E aí ele nem presta prova aqui, vai prestar em São Paulo, mas ele quer voltar para cá. E eu te digo, a nossa experiência aqui, que a absorção dos egressos, acho que você pode até ver em outras especialidades, é muito grande quando o médico faz o treinamento, inclusive médico que fez aqui a graduação na FAG. Né? Muitos médicos aqui no hospital, de muita qualidade, que a gente tem orgulho de dizer, fizeram a graduação aqui na FAG, fizeram a residência aqui na FAG, e hoje estão aí no nosso lado trabalhando. São colegas de trabalho. Por que eu digo isso para você, Gabriele? Quando a gente vai escolher uma pessoa para trabalhar, dois pontos, né? A pessoa tem que ser boa tecnicamente, claro, né? Então o currículo conta, mas isso não é tudo. A pessoa tem que ser uma pessoa boa. A gente não quer uma pessoa doida, uma pessoa ultra inteligente, mas vai fazer ultrassom lá e vai tratar mal o paciente. Ou não consegue lidar bem com a técnica de enfermagem que está de lado, briga muito com outra pessoa. Então, na residência, ela também é uma oportunidade para a gente analisar as pessoas. Né? Então, em 3 anos, a gente consegue conhecer muito bem as pessoas. Então, essa é uma dica que eu acho, né? Inclusive, eu falo por mim, né? Muitas pessoas ignoram na hora de escolher o local onde fazer a residência. Não estou criticando, falando que tem que fazer só aqui. Certo. Claro que São Paulo, Curitiba, referência também, são mas grandes se nós centros, né? temos em Cascavel Mas, também se você me perguntar assim, tem 2 radiologistas bons lá. Um que fez aqui e um que fez na São Paulo, Curitiba. Os dois são bons profissionais. Os dois são bons. Isso Mas a parte de conhecimento da pessoa, né? Com 3 anos você tem muito mais vantagem. Isso aí. Que é justamente para formar a equipe, né? Eu acho que uma coisa que você ter esse tato com as pessoas, tato com o paciente, no caso, né? E também até o tato com o próprio médico solicitante, essas coisas que a gente vivenciou aqui, né? E a gente percebe que é muito importante para a gente o feedback, às vezes, do médico que solicitou o exame para a gente. Isso ajuda bastante igual o doutor Fabiano falou, esse networking, né? E em relação à tua pergunta, eu acho que, para mim, o que fez a diferença foi conversar com o médico radiologista, sabe? Eu conversei com ele, viver outros residentes também, né? Alguém que já está na residência, conversar com a pessoa sobre a residência, como que é o dia a dia, o que ela faz. Eu sou R3, no caso, o R2, a Mirella e os 2 R1, os dois fizeram que eu falei, vem aqui, conhece como é o nosso dia a dia, o que a gente tem de tecnologia disponível, qual que é tudo que a gente faz aqui, né, para passar quase um dia ali para eles verem como é realmente. Para mim foi bem decisivo aquela questão que eu conversei com o médico, igual eu falei anteriormente, né. Eu vi, acho que isso é mais meu perfil, eu vou seguir essa área, né, então eu acho que é isso. É um conselho também. Essa questão do perfil, outros médicos já falaram também, porque você já vai ao longo da graduação percebendo quais áreas você tem mais afinidade, e é muito importante esse contato que já tem na graduação e depois, posteriormente, essa conversa, passar um período conhecendo um pouco mais para entender se faz ou não o perfil porque futuramente a sua carreira, a sua profissão, né? Então é muito importante justamente. A gente recebe alunos da instituição aqui, né, que estão na graduação para fazer estágio. E essas pessoas que escolhem, né, que pedem esse estágio, eu acho que estão fazendo uma atitude muito boa para o futuro, né, porque daí ela vai ter realmente a oportunidade de sentar ali do lado do residente, do lado do preceptor, para ver como é que é o dia a dia de vocês. Tá, que legal. Ou não, né, não, isso aqui é muito monótono para mim.
Vou dar o meu exemplo. Eu fiz um estágio durante a graduação. Achei chato pra caramba a radiologia. Olha só. Um dia eu ficava pescando com sono. Falei, não, gente, isso aí não é pra mim, não. Vou fazer cirurgia geral. Olha só que bacana. Só que é o que o Gustavo falou. Aí você vai, passa no internato, começa a ter mais vivência na prática, né? Mas eu acho que um estágio durante a graduação é válido. E é uma especialidade muito importante que, para todas as demais especialidades, ela se correlaciona, né, doutor? Então, hoje a gente conseguiu explicar um pouco mais dentro do nosso tempo, e eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença no São Lucas 24 Horas, e fica sempre o convite e portas abertas para conversar mais sobre essa especialidade. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço, e a gente fica à disposição também, de alguém quiser visitar o nosso serviço, Perfeito, conversar com os residentes ótimo. para mais dúvidas, né, esclarecimentos. Então, entrar em contato pelo hospital que faz essa ponte também. Somos visíveis, né? Isso mesmo, mais uma vez, são visíveis. Muito obrigada, doutores. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo!